pequena cidade de Nazaré, de cerca de 5, 6 mil habitantes. E aqui é a casa da família Andretti. Para Mário Andretti, uma prova toda especial. Ele que está se despedindo do automobilismo, vai ser a última corrida dele em casa. E o Mário Andretti, melhor dizendo, nunca venceu aqui em Nazaré. Ele dizia ontem que o sonho realmente nessa despedida, nessa reta final da sua carreira, seria uma vitória em casa. Eu tenho certeza que esse público que está aí, pelo menos 99,9% estão realmente, esses torcedores estão realmente torcendo por uma vitória do Mário Andretti. O Michael Andretti já venceu aqui em 87. Também tem uma grande torcida. E vamos voltar até o grid de largada. Por enquanto, os carros parados na saída do box. Daqui a pouquinho vamos para a primeira volta de apresentação. E quem está acompanhando tudo lá embaixo é o repórter Luiz Carlos Azenha. Pois é, então, José, nessa corrida serão 2 paradas de boxe. Uma preocupação com os desguios do pessoal do Mário Andretti é pelo menos não repetir o que vem acontecendo com ele nas últimas corridas que ele não completa. Eles querem pelo menos completar. Há muitas faixas, muitas bandeiras da torcida do Mário Andretti, pelo menos fazer com que ele chegue ao fim, se possível, obviamente, na primeira posição. Theo. Aí você vai curtir com câmeras dentro dos carros desses pilotos: Mansell, Michael Andretti, Maurício Gugelmin, Rob Gordon, Adrian Fernandes. Aí está a câmera colocada no carro do Michael Andretti. Os motores já sendo ligados. Daqui a pouquinho vamos partir para a volta de apresentação. Essa câmera no carro do Flash Gordon, Rob Gordon. Essa aí está colocada no carro do mexicano Adrian Fernandes. Essa é colocada no carro do Dominique Dobson. Bob Rahal. E aí estão as faixas a que o Azenha se referia. Esse é um cartaz. Obrigado, Mário. É a torcida toda de Mário Andretti aqui em Nazaré. Circuito lotado. Dede Gomes Azenha me dizia sobre o desgaste dos pneus. Hoje eu estive observando o pneu esquerdo traseiro do carro de Willie T. Hibbs no warm-up, muito desgastado. E esse é um circuito liso. Essa realmente é uma preocupação dos pilotos. É uma preocupação grande porque aconteceu uma característica onde que mudou um pouquinho a performance do carro e até a estratégia das equipes. Nesta noite que passou, choveu muito aqui na região. Com isto, lavou um pouco a pista e tirou um pouco da borracha e do óleo que já estava impregnado. Inclusive o Emerson ontem, quando fez a volta da pole position, ele disse que tinha conseguido isso porque naquele momento tinha subido a temperatura e já 25 carros tinham feito as voltas de qualificação. Então, hoje o que aconteceu? No warm-up de manhã a pista tornou-se mais rápida porque ela ficou mais abrasiva, mais aderente, e com isso poderá realmente, e o sol agora é forte, fazer um desgaste maior dos carros. Além disso, eles precisam trabalhar principalmente com a asa dianteira com muita pressão aerodinâmica, porque é um circuito com bastante curva, e para fazer a ultrapassagem eles têm que vir pela parte interna da pista e conseguir essa ultrapassagem. Então isso realmente poderá dar esse desgaste do pneu, como você observou hoje, Theo. Aí está Nigel Mansell completando sua primeira volta de apresentação. Vamos ter 3 voltas de apresentações aqui hoje. A pole position, eu lembro, Emerson Fittipaldi, 17ª de sua carreira, a segunda na temporada. Emerson que vai acelerando para ser o vice-campeão e ganhando de prêmio nada mais, nada menos do que $500 mil. Ontem, pela pole position, o Emerson já faturou $10 mil de prêmio da Marlboro. Se vencer a prova, pode faturar mais 45 só da Marlboro, além da premiação que tem dos organizadores da corrida. Aí você está com o carro de Rob Gordon, Flash Gordon, que vai ocupando a 5ª posição no campeonato. Esse Adrian Fernandes, 15º no campeonato. Esse Dominique Dobson, que vem pela 17ª posição no campeonato. Bob Rahal é o 10º no campeonato. Você no bico do carro do Bob Rahal. Al Unser Jr. já é o campeão antecipado com 209 pontos. Emerson Fittipaldi, vice-campeão. Quase vice-campeão com 152 pontos. Michael Andretti é o terceiro com 114. Paul Tracy o quarto com 109 pontos. Rob Gordon o quinto com 104 pontos. Nigel Mansell é o sexto com 83. Jacques Villeneuve o sétimo com 74 pontos. Raul Boesel ocupando a 8ª posição no campeonato com 62 pontos. O Maurício Gugelmin está em 16º. O Marco Greco é o 29º. Você vê aí, Al Unser Jr. líder com 209 pontos. Emerson Fittipaldi segundo com 152. Vamos para a última volta de apresentação. Os pace cars já entrando no box, ficando apenas um pace car à frente do carro do Emerson Fittipaldi. Você observa o circuito Nazaré, na realidade é um trioval, 3 curvas.
Vamos ter 200 voltas, cada uma de 1.609 metros. E daqui a pouquinho também a participação de Christian Fittipaldi, já ligado na largada. Christian torcendo pelo seu tio Emerson Fittipaldi, que está em excelente posição hoje aqui em Nazaré, saindo na pole position. Mais uma vez você acompanhando o Pace Car. Emerson Fittipaldi um pouquinho mais atrás, Pole 3. Depois tem o Nigel Mansell, Rob Gordon, passando também o Mário Andretti, Raul Boesel, Jacques Villeneuve, Mark Smith, Theo Fabi, Stefano Johansson. Os carros já vão ganhando velocidade. Já vai pintar a bandeira verde, já vai pintar a largada das 200 milhas de Nazaré. 15ª, penúltima etapa do Campeonato Mundial 94. O Brasil acelerando forte por mais uma vitória, principalmente com Emerson Fittipaldi e Raul Boesel. Daqui a pouquinho esse cara amarelo vai entrar nos boxes. Você vê que o Pole 3 vai tentando se aproximar do Emerson, ficando lado a lado. É muito importante essa largada, porque aqui em Nazaré não é nada fácil ultrapassar, apesar de ser um circuito oval. Os carros já vêm lado a lado. Emerson e Pole 3. Vai pintar, pinta a bandeira verde. Começa o Grande Prêmio de Nazaré. Emerson vai disputando posição com o Pole 3. Nigel Mansell vai disputando posição com o Rob Gordon. Os dois carros da Penske. Emerson e Pole 3. Pole 3 se dá melhor. Vai assumindo a primeira posição. Nigel Mansell vai botando pressão em cima do Emerson, mas acaba sendo ultrapassado por Rob Gordon. Vem que vem Rob Gordon para cima de Emerson Fittipaldi. Pole 3, o primeiro. O segundo, Emerson. O terceiro, Rob Gordon. O quarto, Nigel Mansell. Maurício Gugelmin vai brigando por posições lá na parte intermediária da fila. Aí o Pole 3 vai abrindo um pouquinho. O Emerson também consegue abrir um pouquinho do Rob Gordon. Agora vai tentar se aproximar do canadense Pole 3. Os dois carros da equipe Penske. Raul Boesel passou na 6ª posição. Está brigando ali pelo 6º lugar com o Jacques Villeneuve. Já passa em 5º lugar Raul Boesel. Começa muito bem na prova o brasileiro Raul Boesel. Você vê ele botando pressão em cima do Mário Andretti. O Nigel Mansell é que cai para a 7ª posição. Está aí o Raul Boesel em cima do Mário Andretti. Um começo de corrida muito bom para Raul Boesel. Ele que largou em 6º lugar. Já ganhou uma posição na segunda volta. Está próximo de ganhar mais uma. O Mansell é que vai perdendo colocações. Maurício Gugelmin é o 16º. Esse é o Jacques Villeneuve, vencedor da prova de Elkhart Lake. É o 6º colocado. Emerson tem desvantagem com relação ao Pole 3, 8 décimos. O Boesel apenas 2 décimos do Mário Andretti. Olha o Raul Boesel. O Mansell tem problemas, ele está perdendo posições, o rendimento do seu carro na pista não é bom, ele está virando em torno de 23, quando todo mundo está na casa dos 21. Está na alça de mira Mário Andretti do Raul Boesel. Daqui a pouquinho ele pode abocanhar a 4ª posição. O Marco Greco é o 25º. O Maurício Gugelmin perde uma posição, é o 17º. O primeiro Pole 3, o segundo Emerson Fittipaldi, o terceiro Rob Gordon, o quarto Mário Andretti, o quinto Boesel, o sexto Jacques Villeneuve, o sétimo Stefano Johansson, o oitavo este aí Nigel Mansell. Mark Smith é o nono, o 10º Adrian Fernandes. A informação do Nigel Mansell é que ele está com problema de falta de estabilidade no seu carro, saindo muito de traseira, e ele deverá fazer um pit stop prematuro. Temos agora 7 voltas completadas, o Emerson vai se aproximando do Pole 3, está a 7 décimos do Pole 3. O Boesel continua colado em cima do Mário Andretti. Esse é o Nigel Mansell, que é o 8º colocado. Nigel Mansell, que largou em terceiro lugar, agora é o 8º. Aí está o Mansell. Um pouquinho mais atrás tem o Mark Smith e o Adrian Fernandes. Maurício Gugelmin perde mais uma posição, o 18º. Bob Rahal é o 17º. E o Emerson muito próximo do Pole 3. Tirou quase meio segundo nesta volta. Está apenas 3 décimos do Pole 3. Pole 3 que tem o Hiro Matsushita à sua frente. Aqui assim, já no começo da corrida, os primeiros colocados vão pegando retardatários. Olha só, o Pole 3 tem agora o Marco Greco à sua frente. O Emerson já passou pelo Hiro Matsushita. E a diferença na casa de 3 décimos. O Boesel que perdeu posição para o Jacques Villeneuve. Caiu para 6º lugar. Jacques Villeneuve agora é o 5º.
E como eu disse com a gente, o Christian Fittipaldi acompanhando a atuação do tio dele e negociando também fora da pista, quem sabe, para mudar de categoria. Primeiro vamos falar da corrida, né, Christian? Como é que você está vendo esse começo de corrida? O Emerson que perdeu a primeira posição logo na primeira volta. Eu acho que está boa. A prova está ficando um pouco confusa agora por causa de todos os carros que estão bem juntos. Mas o carro do tio estava ótimo hoje de manhã, ele estava bem confiante para a corrida. E ainda falta muitas voltas pela frente, mas eu tenho certeza que hoje eu acho que ele pode levar. Bom, Raul Boesel, o quinto colocado, acabou passando o Mário Andretti, o Villeneuve é o quarto. Você na carona do Flash Gordon, esse que é o terceiro colocado. Rob Gordon está atrás do Emerson, mas a diferença é um pouco grande, 4,5 segundos. Vamos sentir então a saúde do motor Ford do Flash Gordon. Você sentiu que ele tirou o pé porque tinha retardatário à sua frente. Exatamente o Hiro Matsushita. E o Villeneuve é que vai botando pressão em cima do Flash Gordon. Já ganha a terceira posição Jacques Villeneuve. O Gordon fica para o Raul Boesel. Boesel vem que vem para cima do Flash Gordon. Vai tentar colocar o carro na sua esquerda. Paul Tracy o primeiro, Emerson o segundo, Villeneuve o terceiro, o quarto Rob Gordon. Você viu já o Raul Boesel ultrapassando o Flash Gordon. Ganha a quarta posição Raul Boesel. Maurício Gugelmin se mantém em 18º. Marco Greco é o 21º. DD começa a perder rendimento também o Rob Gordon. Pois é, Theo, o Raul Boesel ele vem fazendo voltas muito boas. Essa da ultrapassagem ele fez em 24, mas ele vinha vindo na casa dos 21,6. O Raul vem numa progressão muito grande. E eu quero chamar a atenção do Emerson e do Paul Tracy, que a grande preocupação deles era não acontecer o que aconteceu ano passado, quando eles saíram na frente e depois os carros perderam rendimento. Neste ano, quem está perdendo rendimento é o Mansell, e eles estão indo muito para frente com o Emerson sempre em cima do Paul Tracy. E o Stefano Johansson também vai ganhando a posição do Flash Gordon, passa para quinto lugar. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Tudo bem? 17 voltas, Paul Tracy é o primeiro, Emerson o segundo, Jacques Villeneuve o terceiro, o quarto Raul Boesel, o quinto Stefano Johansson, o sexto Rob Gordon, o sétimo Adrian Fernandes, oitavo Nigel Mansell, em nono Al Unser Jr. Al Unser que largou em 18º lugar, já é o nono colocado, o 10º Mark Smith, o Maurício Gugelmin o 17º, o Marco Greco vai ocupando a 20ª posição. Agora temos 18 voltas completadas. Você observa aí o Willie T. Hibbs, já vai entrando também Mário Andretti. Azenha, qual seria a previsão da primeira parada para reabastecimento e troca de pneus? Pois é, depende de equipe para equipe, Theo. Alguns pilotos já estão entrando agora. A primeira entrada do Arie Luyendyk já foi feita, mas nesse caso especificamente, Theo, porque ele teve um pneu furado. Alessandro Zampedri também já entrou e saiu. Outras equipes também preparando a primeira parada, Theo. Vite Gomes, uma parada prematura do Mário Andretti. Essa parada do Mário Andretti deve ter sido ocasionada por pneu, como aparentemente também foi a parada do Willie T. Hibbs, e isso tem até uma pequena explicação. Primeiro, a temperatura subiu, e segundo que a Goodyear já em New Hampshire havia testado um novo tipo de composto de pneu para circuitos ovais, e eles ainda não acharam exatamente a calibragem correta para poder manter os carros na pista. Então pode ser que com o calor e andando muito rápido, os pneus estejam tendo um desgaste prematuro. É com você, Azenha. Confirmando a informação do DD, realmente o problema de pneu trouxe o Mário Andretti para o box. Eu observei o pneu com algumas bolhas aí, já é mais defeito de borracha, provavelmente do composto, do que de calibragem, Theo. É exatamente esse problema desse pneu novo que foi desenvolvido pela Goodyear, que eles ainda não chegaram no ponto correto de calibragem para o acerto da suspensão dos carros. E o Raul Boesel que vai se aproximando do Jacques Villeneuve. No tráfego, vai se aproximando o Raul Boesel, vai tentando abocanhar a terceira posição aqui em Nazaré. E o Mansell está entrando. Mansell também já vai para o box, já vai para a sua troca de pneus. O Emerson está 3 segundos atrás do Paul Tracy. Está aí o Nigel Mansell nos boxes. Você acompanhando o trabalho da equipe Newman Haas no carro de Nigel Mansell. Alessandro Zampedri mais uma vez no box.
Você viu ali o pessoal mexendo também na aerodinâmica do carro do Mansell. Mais ou menos pressão. Bom. E você agora com Maurício Gugelmin. Você passeando pelo circuito de Nazaré com Maurício Gugelmin. Ele que é o 15º colocado. Aí está Maurício Gugelmin em uma volta aqui em Nazaré. Paul Tracy o primeiro, Emerson 2,5 segundos atrás do Paul Tracy. O Boesel 3 décimos atrás do Jacques Villeneuve. Olha o Boesel, vai que vai para cima do Jacques Villeneuve. Stefano Johansson também bota a pressão em cima de Raul Boesel. Essa briga que vale a terceira posição. Paul Tracy o primeiro, Emerson o segundo. Jacques Villeneuve o terceiro, o quarto Raul Boesel, o quinto Stefano Johansson, o sexto Al Unser Jr. Bom, a gente falava sobre o Christian, ele não está aqui em Nazaré apenas torcendo pelo tio também não. Recebeu propostas de pelo menos 3 equipes e está de uma certa forma pensando em mudar de categoria, deixar a Fórmula 1 no ano que vem e vir para a Fórmula Indy. Christian, como é que está a sua situação nesse sentido? Eu vim para Nazaré para encontrar com a minha irmã e mais a minha mãe, que fazia uns 2 meses que eu não via. As duas, elas estão morando perto de Miami e eu estou bem contente de poder ter ficado uns 2 dias com elas. A história não é bem essa, porque... Essa é a sua versão. A gente te viu passeando pela Chip Ganassi, pela Newman Haas. Não, na realidade você recebeu o convite de 2 equipes, ou 3. Olha o Raul recebendo muita pressão do Stefano Johansson e do Al Unser Jr. Al Unser Jr. que já ultrapassa o Stefano Johansson, é o 5º colocado, vai botando pressão em cima do Raul Boesel. Mas eu dizia, você realmente recebeu o convite há algum tempo de algumas equipes aqui da Fórmula Indy. O que realmente tem essa história toda, Christian? A história é que, nesse aspecto, você tem um pouco de razão. Eu realmente recebi 2 ofertas para vir para cá, mas por enquanto eu quero analisar bem, pensar, mas a presença aqui na Fórmula Indy, principalmente para a próxima temporada, eu diria que é muito, muito improvável, e eu tô bem na Fórmula 1 e eu já estou, de uma certa maneira, praticamente certo lá também, para a próxima temporada. Agora, depois que você viu a Fórmula Indy, Christian, você vê realmente com outros olhos a categoria? Eu acho que sim, justamente, porque a primeira vez que eu tinha vindo aqui foi em 89, e desde lá para cá a Fórmula Indy ela está bem melhor. E, enfim, aquilo que eu vi a primeira vez que eu vim assistir a Indy, que foi lá no Canadá, justamente na metade do ano, eu realmente gostei muito daqui, só que eu ainda tenho muitos anos pela frente lá na Fórmula 1, eu ainda preciso fazer bastante lá na Fórmula 1, e daí, quem sabe, um dia vim aqui para a Fórmula Indy, mas por enquanto a minha cabeça está 100% lá. Tá certo, esse é o Christian Fittipaldi falando da sua situação para o ano que vem. Paul Tracy o primeiro agora, Emerson Fittipaldi o segundo, Jacques Villeneuve o terceiro, Al Unser Jr. 4º colocado, já passou o Raul Boesel. Boesel o 5º, Al Unser já é o terceiro, já passou o Jacques Villeneuve, vai fazendo uma prova sensacional de recuperação, o campeão Al Unser Jr. Pois é, ele está fazendo uma prova excelente, mas mesmo assim o Paul Tracy e o Emerson Fittipaldi estão andando mais rápido, eles estão a apenas cerca de 4 segundos do Al Unser para colocar uma volta em cima dele. Enquanto isso, vocês veem o carro de Erik Luyendijk com problemas de suspensão na frente, eles estão mexendo na parte de amortecedor e mola, mas o Mario Andretti parou no box para fazer uma alteração na parte dianteira da asa do seu carro. Ele deu mais pressão aerodinâmica, o seu carro está saindo, é o mesmo problema do carro do Mansell, com muita saída de traseira, e aquilo que o Theo tinha chamado a atenção no começo da corrida também está acontecendo. Os pilotos estão tendo problemas de pneu traseiro esquerdo por um desgaste prematuro. É exatamente o pneu que apoia na hora de fazer curva em oval. Aí está o Al Unser Jr., agora você vendo Erik Luyendijk, equipe Indy Regence, ele que já tem contrato renovado para o ano que vem. O Boesel está 2 décimos de segundo atrás do Jacques Villeneuve. O Al Unser está 17 segundos atrás do Emerson, que é o segundo. E o Emerson vai diminuindo mais uma vez. A diferença que já foi de 2,5 segundos vai caindo agora para 1,5 segundos. E aí o Boesel atrás do Jacques Villeneuve.
Tem o Stefan Johansson um pouquinho atrás dele também, que luta por posições. Vai tentar colocar por dentro agora Raul Boesel. Se deu melhor no tráfego, vem colado em Jacques Villeneuve. Vamos ver no próximo tráfego. É Bob Rahal à frente do Jacques Villeneuve. Já passou pelo Scott Sharp. O Raul consegue se distanciar um pouquinho do Stefan Johansson. Passa também o Jacques Villeneuve pelo Bob Rahal. O Maurício Gugelmin é o 15º. Esse é Bob Rahal. Você vê lá na frente o carro do Jacques Villeneuve. Já pintando o carro do Raul Boesel. Marco Grego ocupando a 20ª posição. Passando por ali, mais uma vez, o Paul Tracy. E a diferença do Emerson, do Paul Tracy para o Emerson, cai para 1 segundo. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Está Rob Gordon entrando no seu box. Rob Gordon está vindo para o box para tentar resolver problemas de falta de estabilidade no carro dele, porque ele também está tendo problema de estabilidade. Ele vai aproveitar e fazer um pit stop completo. O Emerson continua em segundo, o Raul é o 5º. E hoje aconteceu, antes da Fórmula Indy, a penúltima etapa da Indy Lights, que é o último degrau para chegar à Fórmula Indy. Quem estava na pista era o brasileiro André Ribeiro, ainda lutando pelo título. Acabou fazendo uma boa prova, largou em 4º lugar, terminou em 2º. O vencedor foi o canadense Greg Moore, mas o inglês Steve Robertson, com a 4ª posição, ficou com o título também com uma prova de antecipação. André, como é que foi a corrida hoje? Mais uma experiência em circuito oval, uma boa prova, uma prova de recuperação que você fez. Bom, para mim foi excelente, Theo. Uma pista mais uma vez que eu não conhecia. Nós só tivemos oportunidade de treinar aqui na sexta e no sábado. Então, para mim, conseguir largar e chegar em segundo é uma colocação excepcional. As últimas provas para mim têm sido excelentes. Eu venho de 5 provas entre os 2 primeiros. Eu fui nas últimas 5 provas, segundo, primeiro e essa segundo. Então, são resultados constantes que deixam a gente extremamente contentes e prontos para trabalhar aí para futuros planos grandes, até pensando até em Fórmula Indy. E como é que está essa sua situação nessa possível vinda para a Fórmula Indy do ano que vem? Bom, sem dúvida esses resultados têm me ajudado bastante. Eu acho que Laguna, a última prova, vai ser importante também para continuar demonstrando esse bom desempenho. E opa, já teve gente ali atravessando, batendo na reta. Bandeira amarela em todo o circuito. E me parece um carro da Nilma Haas, hein? Mário Andretti, olha, era tudo que a torcida não queria. Mário Andretti batendo em casa. Tá tudo bem, já está descendo do carro. Tá aí o Mário Andretti, bandeira amarela em todo o circuito. Isso significa que o Emerson vai colar no Paul Tracy. Você vê o Mário Andretti saindo. Ele deu a impressão que foi tocado por trás. Pareceu o carro do Ed Chiva, com certeza, já foi entrando no box. Olha só. Ed Chiva, Mário Andretti, tocou na roda traseira dele. Nós estamos recebendo informação na frequência de rádio, o Mário Andretti dizendo que está tudo ok com ele. Realmente uma pena, ele acabou de se comunicar que ele não tem maiores problemas, apesar da batida muito forte. Foi realmente uma pena o Mário Andretti na casa dele. Enquanto isso, o Paul Tracy entrou no pit e fez o seu pit stop completo. Jacques Villeneuve também, Emerson Fittipaldi também está saindo. Praticamente a grande maioria dos pilotos estão fazendo o seu pit stop, aproveitando essa primeira bandeira amarela na corrida. Olha só, pedaço do carro do Mário Andretti pelo circuito. Você viu ali o Paul Tracy desviando. Vamos observar a posição que vai voltar Emerson e também a posição que vai voltar o Paul Tracy. Esse é o Ed Stiver, que acabou batendo no Mário Andretti. Mas você dizia, André Ribeiro, com relação ao ano que vem. Bom, as chances, como eu comentei com você, são grandes em função desses bons resultados das últimas 5 corridas. Laguna Seca vai ser importante. É importante continuar essa boa fase que a gente vem passando. E aí o resto são negociações fora da pista. Estão indo muito bem. A Tasman está colocando o plano e o pacote para o ano que vem de uma forma bastante competitiva, se unindo a empresas importantes. Então agora é trabalhar firme fora da pista para conseguir colocar tudo junto para fazer um bom pacote para o ano que vem dentro da Fórmula Indy. Tá certo. Boa sorte para você, André. Muito obrigado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção.
aqui em Nazaré, Mário Andretti acabou batendo fora da prova. O Al Unser é o primeiro, Paul Tracy o segundo, Emerson o terceiro. Vou pedir até pro Azenha conferir aí embaixo para ver se o Emerson parou 2 vezes, porque no computador está aqui que o Emerson parou 2 vezes. Dede Gomes. Não, Theo, na verdade o Emerson, quando ele estava saindo do seu primeiro pit stop, ele saiu junto com o Stefan Johansson e os dois dividiram praticamente aqui no final da pista, no final daqui dos pits, a saída do box. E alguma coisa aconteceu que o Emerson veio por dentro do box na volta seguinte e o Stefan Johansson veio pela pista auxiliar. Então alguma coisa aconteceu com eles em termos de kart. Vamos saber então do Azenha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, segundo a equipe do Emerson, o piloto brasileiro foi avisado, foi informado pela kart de que deveria andar pela pista dos boxes. Foi por isso que o Emerson entrou uma segunda vez, não parou e seguiu. Muita reclamação da equipe do Emerson Fittipaldi aos oficiais, aos fiscais da kart aqui embaixo, Theo. Olha, o Al Unser é o primeiro, já parou, Paul Tracy o segundo. Esse é o ano do Al Unser. Ele larga em 18º lugar, agora já foi invertido. Paul Tracy o primeiro, Emerson o segundo, está 5 segundos atrás do Paul Tracy. Al Unser terceiro, Raul Boesel quarto colocado, Stefan Johansson quinto, o sexto Adrian Fernandes, o sétimo Jacques Villeneuve, oitavo Theo Fábio, o nono Bob Rahal, o 10º Scott Goodyear. Informação, Theo, enquanto nós falamos a respeito do caso do Emerson e Stefan Johansson, o Al Unser Jr. parou para fazer o seu pit stop, ele que ainda não havia feito, por isso ele caiu para 3º lugar. Maurício Gugelmin é o 14º, também já parou. Marco Greco é o 21º. O 21º. Informação da equipe do Emerson Fittipaldi no seu parada do pit stop, quando a equipe checou pneus, temperatura e as asas do carro e passaram a informação de volta para ele dizendo que tudo ok, o carro está andando muito bem. Bom, a gente dizia no início da transmissão, principalmente o Azenha, com relação ao troca-troca de pilotos. Como a gente sabe, todo piloto esconde o jogo até a hora de assinar o contrato. Paul Tracy está indo para Benetton, pelo menos para testar o carro. Depois do Grande Prêmio de Portugal, ele vai realizar um teste na equipe Benetton e deve correr as 3 últimas provas deste ano. Paul Tracy que está fora da equipe Penske. Ele, inclusive, esteve se aconselhando com Emerson Fittipaldi. E quem acompanhou essa conversa do Paul Tracy com o Emerson foi o Luiz Carlos Azenha. Como é que foi essa história, Azenha? Segundo o Emerson Fittipaldi, o pai do Paul Tracy, Theo, pediu para que o Emerson conversasse com o piloto para falar principalmente sobre questões contratuais, já que o Emerson tem toda essa experiência, que inclui a experiência dele na Fórmula 1. O Emerson disse o seguinte, que ele aconselhou o Paul Tracy, porque foi pedido o conselho, a tomar uma decisão razoavelmente definitiva, não ficar indo até lá e voltando não. Ele disse para o Paul Tracy, olha, se você tiver querendo ir para a Fórmula 1, vá de uma vez, não fique pulando de um lado para o outro, defina o seu futuro. Ou fique aqui, ou fique lá. E o fato de que o Paul Tracy aceitou fazer esse teste pode ser indicativo de que realmente ele pretende trocar de categoria, a não ser que alguma coisa aconteça, você sabe que pode acontecer aqui na Fórmula Indy, ou seja, ele vai para uma equipe com a Newman Haas competitiva em condições de disputar o título. Vamos para mais uma volta com bandeira amarela, aí sim a relargada. E daqui a pouquinho o Christian vai falar para a gente também da situação dele na Fórmula 1. Ele não quis conversar muito sobre Fórmula Indy não, mas sobre Fórmula 1 daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente. Aí está o Nigel Mansell mais uma vez fazendo uma parada de boxe, tem problemas o inglês Nigel Mansell. Ele que era o 15º, estava atrás do Maurício Gugelmin e faz mais uma parada. Marco Greco também parou 2 vezes. Eu estive reparando no Nigel Mansell, eles só completaram o tanque, provavelmente porque ele tem problemas de estabilidade no seu carro. O carro está com melhor performance com o tanque cheio, então eles apenas encheram o tanque do carro e mexeram na asa dianteira, dando mais pressão na asa. Este é o 6º colocado, Adrian Fernandes. Está à frente do Jacques Villeneuve, do Theo Fábio, atrás do Stefan Johansson. Daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde, a relargada, mais emoção para você. O Emerson está 4,5 segundos atrás do Paul Tracy. Paul Tracy o primeiro, Emerson o segundo, Al Unser Jr. o terceiro. Vamos para mais uma volta.
Christian, você acha que o Paul 3 teria boa chance na Fórmula 1? Não, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Ele é um ótimo piloto. E conversando, se ele começar num nível como um time aonde todo mundo sabe que talvez ele vá, para ele é fantástico. Porém, a Fórmula 1 é bem diferente da Fórmula Indy. A Fórmula 1 ela é muito competitiva, é muito difícil. O Paul é um fantástico piloto na Fórmula Indy, mas ele não tem a mesma experiência que outros pilotos têm lá na Fórmula 1. Mas se ele acertar para correr as últimas 3 corridas esse ano, acho que para ele pode ser ótimo. E depois, é claro que no final do ano ele vai resolver se ele vai para a Fórmula 1 ou se ele fica aqui na Fórmula Indy. Aí está a bandeira verde, mais emoção pura para você em Nazaré. O Emerson vai tentando se aproximar do Paul Tracy e o Alwanser Júnior tentando se aproximar do Emerson. Raul Boesel, o quarto colocado, está atrás do Alwanser Júnior. Temos agora 56 voltas completadas, faltando 144 para o final. Esse é Jacques Villeneuve, sétimo colocado, vai na luta ali com o Adrian Fernandes para ganhar a 6ª posição. E o Emerson que se aproximou do Paul Tracy, o mesmo acontecendo do Alwanser Júnior do Emerson. Os 3 carros da Penske praticamente juntos nas primeiras posições. Alwanser Júnior já vai botando muita pressão em cima do Emerson. Você observa o Raul Boesel, que é o quarto colocado. Está aí o Emerson, um pouquinho mais atrás do Alwanser Júnior. Nesta volta, abriu 2 décimos o Emerson do Alwanser Júnior. O Emerson se mantém a 4,5 segundos do Paul Tracy. Esse é o Bob Rahal, nono colocado. Passando mais uma vez por Hiro Matsushita, que é retardatário. Maurício Gugelmin, 14º. Marco Greco, o 21º. Essa câmera colocada no bico do carro do Bob Rahal, ou mesmo essa colocada atrás do cockpit, dá a impressão para você da velocidade e como é a pilotagem nesse circuito oval de Nazaré, de 1.609 metros, com os carros às vezes chegando a 330, 340 km por hora. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. E daqui a pouquinho tem mais velocidade para você aqui na Rede Manchete. Você vai curtir o Grande Prêmio de Detroit, a Stock Car norte-americana, e logo depois o Chevrolet Challenger, a Fórmula Chevrolet Stock Car diretamente de Goiânia, com narração de Luiz Carlos Dargo. Aí está Emerson à frente de Alwanser Júnior. Muitos retardatários entre os 2 pilotos. Eu falei em Stock Car em Goiânia e o Christian vibrando porque o pai dele daqui a pouquinho vai estar na pista, né? Vamos ver, ele tá louco, ele tá tentando ganhar de qualquer maneira, porque nas últimas 5 ou 6 corridas ele chegou em segundo por 4 vezes, ele tá em segundo nos pontos e ele precisa ganhar hoje de qualquer jeito. Mas eu tenho certeza, ele tá numa ótima equipe, o velho ainda tá com tudo e as chances dele faturar lá são boas e quem sabe no final do ano levantar esse título. Tá aí o Christian, torcendo pelo tio aqui em Nazaré e torcendo pelo pai na Stock Car em Goiânia hoje. Paul Tracy o primeiro, está 7 segundos à frente do Emerson. O Emerson 1 segundo à frente do Alwanser Júnior. Raul Boesel o quarto, o quinto Adrian Fernandes. O Nigel Mansell está em 16º. O Maurício Gugelmin se mantém em 14º. Esse é o Michael Andretti, está à frente do Maurício Gugelmin. É o 13º. O Marco Greco, o 21º. Temos agora 64 voltas completadas. 2 pilotos foram obrigados a parar para um stop and go. Foi o Dominic Dodson por excesso de velocidade dentro dos pits e o Stefan Johansson que tinha usado a pista auxiliar. Enquanto isso, vocês estão vendo a corrida em andamento e é impressionante quando tem tráfego. Os carros baixam o tempo para casa dos 23 segundos e sem tráfego todos eles vêm para casa do 21. Agora o ritmo do Paul Tracy é um ritmo bastante forte, ele tem a melhor volta da corrida 21.17 e essas imagens que vocês estão vendo, o mais impressionante de Nazaré. Vira e mexe, vocês têm como aí 6, 7 carros fazendo juntos a mesma curva, seja disputando posições ou ultrapassando retardatários. Você vê o Raul Boesel sendo ultrapassado pelo Alwanser Júnior. Aqui o piloto tem de olhar para tudo quanto é lado. E você pegando mais uma vez carona com Maurício Gugelmin. Gugelmin que vai tentando se aproximar do Michael Andretti. É uma briga interna na equipe Chip Ganassi. O Maurício Gugelmin que tem a sua situação indefinida para o ano que vem.
Ele pode permanecer na Chip Ganassi, pode ser o piloto número 1 da Chip Ganassi, ou até mesmo mudar de equipe ou quem sabe retornar para a Fórmula 1. O Maurício disse que a preferência é ficar aqui na Fórmula Indy, mas tudo vai depender das negociações. É com você, Azenha. Vamos aqui ouvir as explicações do Marco Andretti. At that point, you know, a lot of cars around, and I don't know, I guess somebody miscued on that. Particular disappointment. I know that competitive fire is so bright, and you want to do well. The last time to run here at the home ground, well, all the family, the friends. Naturally, you know, would have loved to have done well here, especially, but for some reason or other, the car would only last under me about 4 or 5 laps, and it was A explicação é a seguinte: ele não sabe quem tocou, segundo o Mário Andretti, tocou por trás, ele perdeu o controle do carro, e explicando que realmente ficou muito decepcionado com isso. Diz que depois das 4 primeiras voltas, o carro já era muito difícil de controlar, e obviamente por ser a casa dele, o Mário Andretti está com uma cara de dar pena, Théo. Olha, pode avisar para ele aí, Azé, que foi o Ed Cheever, e quem acabou de abandonar foi o Rob Gordon. E o Mansell, mais uma vez, fazendo uma parada. Tá aí a equipe Walker já retirando o Lola Ford do Rob Gordon. Fim de prova para o Flash Gordon. O Rob Gordon abandonou pela imagem que a gente viu fumaça. Aí vocês têm o Emerson com o Al Unser Jr. muito em cima dele. E o problema do Rob Gordon deve ter sido um problema ou de freio travado ou de rolamento, porque pela fumaça que saía, ali deve ter fundido tudo. Olha, o Paul Tracy é o primeiro, 7 segundos à frente do Emerson. Emerson e Al Unser estão nessa briga que você está vendo. Depois vem o Raul Boesel, está uma volta atrás do Emerson, do Al Unser e do Paul Tracy. E o Boesel tem 9 segundos de vantagem para o Al Unser Jr. Quer dizer, de desvantagem. Al Unser Jr., o Raul Boesel apaga tudo. Tem 9 segundos de vantagem para o Adrian Fernandes. Com relação ao Unser Jr., está uma volta atrás. Maurício Gugelmin é o 14º. Continua bem próximo do Michael Andretti. Esse é o Dominic Dobson, que está na 18ª posição. Temos agora 73 voltas completadas aqui em Nazaré. A gente dizia sobre o troca-troca de pilotos. O Raul Boesel é praticamente certo que não permanece na Dick Simon. Ele não quis adiantar nada, mas tem um acordo já acertado. Falta só a assinatura do contrato, que deve acontecer nas próximas 2 semanas com uma equipe. Segundo ele, uma equipe melhor estruturada do que a Dick Simon. Hoje de manhã coloquei o nome de 5 equipes para ele. Disse, é uma dessas sim? Ele disse que sim. As equipes eram Newman Haas, Chip Ganassi, Real Hogan, Walker e a Gales, onde está hoje o Adrian Fernandes. Vamos aguardar então essas negociações do Raul Boesel. A chave para tudo isso é justamente o Paul Tracy. A definição do Paul Tracy é que vai fazer com que os outros pilotos definam-se para as equipes que eles poderão ir o ano que vem. E o Paul Tracy tem uma grande chance na Newman Haas com o patrocínio da Budweiser, que deixou a equipe King. Agora tudo isso vai depender do encaminhamento dele. E o Raul Boesel, vocês tenham certeza, já tem alguma coisa muito certa com uma equipe boa, e ele deve estar só aguardando uma melhor oportunidade. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Primeiro colocado, Paul Tracy, com 78 voltas completadas. O Emerson vai se aproximando do Paul Tracy. Estava a 7 segundos, agora está a 5 segundos só do Paul Tracy. O Al Unser Jr. está a 1 segundo só do Emerson, vem colado. O Raul Boesel é o 4º colocado. Vai abrindo para o Adrian Fernandes, 15 segundos. Olha só os retardatários. Emerson e Al Unser Jr. Al Unser já ganha a 2ª posição do Emerson. O Emerson quase foi na grama, quase rodou ali. Ele que ficou enrolado com o retardatário, que era exatamente o Jacques Villeneuve. Al Unser Jr. é o 2º, Paul Tracy o 1º, Emerson o 3º. Temos 80 voltas completadas. Você vai ver novamente o Emerson colocando por dentro, o Al Unser por fora. Olha, passou ali na tinta.
Agora foi na grama. Segurou ali no braço realmente o carro. Por muito pouco, não rodou o Emerson. Ele ficou encaixotado entre o Jacques Villeneuve e o Al Unser Jr. Ontem na Fórmula Atlantique, que é uma categoria inferior à Indy Lights, aconteceu um acidente exatamente naquele ponto, porque o piloto pegou a grama. O primeiro Paul Trace, o segundo Al Unser Jr., o terceiro Emerson, o quarto Raul Boesel, o quinto Jacques Villeneuve, o sexto Adrian Fernandes. Mas tem muita corrida ainda. Temos 119 voltas para o fim das 200 milhas de Nazaré. Christian, quase ali, seu tio fica sem a corrida. Eu acho que sim, principalmente porque a hora que ele entrou na grama, ele devia estar mais ou menos uns 230, 250 por hora. Estava bem rápido e é claro que o carro já anda bem baixo, mas com duas rodas na grama e com duas rodas normalmente andando fora da grama fica meio difícil. Então eu acho que ele teve muita sorte, mas como você disse, ainda falta muita corrida pela frente. O carro dele hoje de manhã estava ótimo, ele estava bem contente. E também tem um outro lado, que todo mundo sabe que o tio sempre começa devagar e ele acaba terminando muito bem as provas. Ele é uma pessoa muito tática, uma pessoa que pensa bastante durante todas as corridas. Agora o Emerson vem vindo para a recuperação, inclusive enquanto agora vocês escutavam o Christian, o Emerson fez a melhor volta da corrida com 20,97, nenhum piloto ainda baixou para casa dos 20 segundos, e ele vem para cima e vem para a recuperação. O carro realmente está muito na mão e tem muito chão pela frente, é uma corrida muito difícil. Aí você tem o Adrian Fernandes, e já passando por dentro o Al Unser Jr. O Emerson está logo atrás desse carro. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. – 87 voltas completadas, Paul Trace é o primeiro, Al Unser Jr. o segundo, 11 segundos atrás do Paul Trace. O Emerson só 6 décimos atrás do Al Unser Jr. é o terceiro. O quarto, Raul Boesel, o quinto, Jacques Villeneuve, o sexto, este aí, Adrian Fernandes, o sétimo, Stefano Hansson, o oitavo, Theo Fabi, o nono, Bob Rahal, o décimo, Scott Goodyear, o 11º, Mike Cross. O Maurício Gugelmin é o 14º. O Nigel Mansell aparece na 17ª posição, o Marco Greco é o 20º. Aí você vê o Emerson tentando se aproximar mais uma vez do Al Unser Jr. O Mansell tomando mais uma volta do Al Unser Jr. O Mansell sinalizando agora para o Emerson, mostrando onde o Emerson deveria passar. O Emerson que vai tentando se aproximar do Al Unser Jr. vai diminuindo a cada volta. O Paul Trace acaba de ser comunicado, a equipe dele fez um contato com ele, pedindo para neste momento da corrida ele colocar a sexta marcha no seu carro para poupar um pouquinho o motor e poupar combustível. Uma explicação, nos circuitos ovais os carros normalmente têm 6 marchas e eles costumam usar a quinta marcha, uma marcha de um pouco mais reduzida para fazer ultrapassagem que dá um pouco mais de velocidade. A sexta marcha é uma marcha onde o carro pode descansar um pouco o motor, não se leva o giro tão alto e se consome menos combustível. E o Azen acompanhando tudo da equipe Penske. Qual é a previsão da próxima parada, Azen? Já tem uma previsão ou vamos esperar a bandeira amarela? Não, então, José, a previsão inicial de quando começou a corrida era da primeira parada ser por volta da volta número 50. Os carros pararam até um pouco mais cedo do que isso por causa daquela bandeira amarela. De qualquer forma, fica mantida a previsão da segunda parada por volta da volta de número 126. Está mantida essa previsão, se não houver, obviamente, mais uma bandeira amarela. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Só lembrando para você que em 87 o vencedor aqui em Nazaré foi o Michael Andretti, o Dennis Sullivan ganhou em 88, em 89 e 90 deu Emerson Fittipaldi, em 91 Arie Luyendyk, em 92 Bob Rahal e em 93 o Nigel Mansell. Paul Trace o primeiro, Al Unser Jr. o segundo, Emerson Fittipaldi o terceiro. E o Mansell mais uma vez parando. E dá a impressão que vai abandonar. Vai abandonar, Azenha? Mansell saindo do carro, aparentemente abandonando a prova, justamente. Mansell está fora da corrida.
Bom, a gente conversava com o Christian agora há pouco sobre a Fórmula Indy. Agora vamos conversar sobre a Fórmula 1. Você disse que a Indy está nos seus planos, mas não para o ano que vem. E a Fórmula 1, o que tem de acertado para o ano que vem, Christian? O que tem na sua mira para o ano que vem? Também não tem nada. Por enquanto não tem nada. Estou falando com muita gente, mas eu tenho certeza que eu vou acertar. Talvez até na próxima semana. O meu deal na Fórmula 1 tá bem próximo. E com certeza, para onde eu for, eu vou estar indo para um time melhor do que esse de hoje. E eu tô bem animado para a próxima temporada, principalmente porque eu já estou indo para o meu 4º ano. Eu já tenho relativamente uma boa experiência dentro da Fórmula 1. E se eu for para esse lugar para onde eu quero ir na Fórmula 1, eu tenho certeza que as minhas chances vão ser ótimas. E Christian, essa sua possível vinda para a Fórmula Indy em um futuro que não seja o ano que vem, está ligada a algum acerto que você tenha na Fórmula 1 ou isso independe? Não, isso não tem nada a ver, porque como você mesmo disse antes, eu recebi 2 ofertas aqui na Fórmula Indy. E é claro que as coisas na vida, acho que você nunca pode fechar nenhuma porta. E como todo mundo, eu vim para cá ver, eu vim para cá falar com várias pessoas, mas é 95% de chance que eu não vá correr de Fórmula Indy no futuro próximo. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Paul Unser Jr. segundo, Emerson terceiro, Raul Boesel quarto colocado, tá aí o Roger Penske acompanhando a atuação dos seus 3 pilotos, o 5º Jacques Villeneuve, o 6º Adrian Fernandes, o 7º Stefano Hansson, o 8º Theo Fabi, o 9º Bob Rahal, o 10º Mike Groff. O Michael Andretti, que você acompanha aí, é o 11º, Maurício Gugelmin, o 12º, e o Marco Greco, o 19º. O Mansell, um pouquinho antes de parar, tinha chamado a sua equipe e perguntado quanto tempo ele teria que ficar na pista, ou quanto tempo ele teria que vir para o próximo pit stop, porque o seu carro estava cheio de problemas e no fim ele acabou abandonando. E vamos até a Newman Haas com Luiz Carlos Azenha. Pois é, a explicação do Mansell é a seguinte: não dava mais para segurar o carro na pista e ele por isso abandonou. Não tinha visto isso acontecer antes, mas a explicação dele para a própria equipe, para a gente, para os jornalistas aqui é essa: não dava para dirigir o carro, um problema que aparentemente o Mário Andretti também teve desde o início da corrida. Estranho, é muito estranho tudo isso, Theo, porque eu estava conversando com o próprio Mansell sexta e sábado, e os 2 dias ele tinha trabalhado em cima do carro o tempo todo para a corrida. Ele andou muito de tanque cheio, inclusive nos treinos a gente pôde perceber que ele sempre era 9º, 10º, 9º, 10º, e quando eles saíram para fazer o tempo no sábado à tarde, daí foi a primeira vez que ele saiu de pneu novo, acertou o carro, e ele tinha sido daí 3º mais rápido, quase conseguiu largar na pole, e ele estava bem confiante para essa corrida. Então eu realmente não consegui entender porquê, principalmente do começo da prova, logo depois de umas 2, 3 voltas, a gente já pôde perceber que ele já estava andando bem mais devagar. Bom, o Mansell não fica na Indy no ano que vem, isso já é oficial. Você está vendo o mundo da Fórmula 1. O que se fala lá? Porque aqui nos Estados Unidos, Christian, se diz que o Mansell não tem nada assinado para o ano que vem e que tem até uma pequena possibilidade de ele abandonar a carreira porque está discutindo com a Williams em termos de dinheiro, não está acertando o valor financeiro. O que se fala lá pela Fórmula 1? Bom, o que a gente ouve falar lá pela Fórmula 1 é que ele realmente ainda não está 100% certo para a próxima temporada. Ele está certo, aparentemente, parece, para as últimas 3 corridas desse ano, e depois que ele terminar a última prova, ele vai ver se ele vai correr de Fórmula 1 no ano que vem ou se ele não vai correr de Fórmula 1. Eu acho que essa possibilidade também dele parar, ela existe, mas como você mesmo disse, ele primeiro precisa voltar lá para a Fórmula 1, ver direito como é que estão as coisas, ver se ele consegue acertar em termos financeiros com todo mundo lá da Hoffman Williams, e daí ele vai resolver o que ele vai fazer para 95.
Temos agora 110 voltas completadas. Paul Tracy continua em primeiro, Al Unser Jr. segundo, Emerson Fittipaldi o terceiro. Esses pilotos estão na mesma volta. O Raul Boesel já tem 2 voltas de desvantagem com relação aos 3, o mesmo acontecendo com o Adrian Fernandes. Boesel o quarto, o quinto, o Adrian Fernandes. O Maurício Gugelmin, que você pega carona, está em 10º lugar, está atrás do Michael Andretti. É 10º colocado, o Maurício Gugelmin, ele que está à frente do Scott Goodyear. Com 111 voltas completadas, o Paul Tracy conquistou o ponto extra do maior número de voltas em primeiro lugar e ele passa a ter agora no campeonato 110 pontos. Enquanto isso, na pista, o Emerson volta a fazer a melhor volta da corrida, agora 20,81. E tanto ele como o Al Unser Jr. estão virando mais rápido do que o Paul Tracy. A diferença deles para o Paul Tracy está diminuindo. Bom, o Paul Tracy está 5 segundos à frente do Al Unser Jr. O Emerson é que vai se aproximando rapidamente do Al Unser Jr. A diferença foi de 3 segundos, agora na casa de 1,8. O Raul Boesel tem 21 segundos de vantagem para o Adrian Fernandes. Você acompanha o Jacques Villeneuve, envolvido ali com retardatários e recebendo mais uma volta do Emerson. E vai receber também uma volta do Raul Boesel. Jacques Villeneuve, que é o 6º colocado. Vai rendendo muito bem o Raul Boesel. Teve problemas na sua primeira parada de boxe, não foi rápida. Isso não é novidade nenhuma na Dick Simon. Ainda mais agora que o relacionamento do Raul com a equipe, principalmente com o Dick Simon, não é nada bom. Então não é nenhuma novidade que a Dick Simon não trabalhou bem na parada de boxe, no pit stop para troca de pneus e reabastecimento. Nós estamos na corrida até agora, na história da corrida de Nazaré, que o Emerson já ganhou 2 vezes em 89 e 90. É a segunda corrida mais rápida da história de Nazaré. A mais rápida foi o ano passado, com 158 milhas por hora, que seria equivalente a 254 km por hora. E agora nós temos até o presente momento 238 km por hora de média horária. E no ano passado, dos 26 que largaram, apenas 3 não terminaram a prova. O Maurício Gugelmin, o Al Unser Jr. e também o Bud Lazier. Não tivemos nenhuma bandeira amarela no ano passado. Agora, já pensando na temporada de 1995, na semana passada aconteceu um almoço em Miami, quando foi oficializado o Grande Prêmio de Miami, a abertura do campeonato no dia 5. Desse almoço participaram o Emerson, o Raul e também o Al Unser Jr., com o Ralph Chance, que é o organizador do Grande Prêmio de Miami. Vamos saber do Emerson, então, qual que é a expectativa para a abertura da temporada 1995, o Grande Prêmio de Miami. Eu acho que vai ser muito bom para nós, porque Miami realmente é uma cidade muito internacional, é uma cidade de moda hoje em dia no mundo todo. Miami Beach é do lado da pista, South Beach, como a gente fala, e eu vou conseguir dormir em casa e de barco para corrida, quer dizer, melhor que isso não dá para mim. Eu acho que o mais importante para nós brasileiros é que vai ser na época do carnaval. Miami é uma ponte aérea com o Brasil hoje em dia, tem mais de 15 voos diários para Miami. Então acho que para nós brasileiros, para o público brasileiro que queira assistir a primeira vez a Indy, o Grande Prêmio de Miami vai ser a grande oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que realmente vai ser uma festa essa abertura da temporada no dia 5 de março do ano que vem. E não tenho dúvida também que a torcida brasileira vai ser muito maior em Miami. Faltando 11 voltas para o Emerson Fittipaldi vir para o seu pit stop, e realmente a Grande Prêmio de Miami será uma corrida fantástica. É no mesmo circuito, no Downtown Miami, onde até agora corria a categoria IMSA protótipos. A única diferença é que o circuito será invertido o sentido dele, e com isso eles vão criar um pouquinho mais de reta para ter inclusive os pontos de ultrapassagem. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. E logo depois da Fórmula Indy, você vai curtir a Stock Car norte-americana, uma super corrida. E após a Stock Car tem o Chevrolet Challenger. Com a Fórmula Chevrolet e a Stock Car, diretamente de Goiânia, com a narração de Luiz Carlos Largo. Temos agora 123 voltas completadas.
Pole 3 tem 1 segundo só de vantagem para o Al Unser Jr. O Emerson, o terceiro, está 3 segundos atrás do Al Unser Jr. Uma briga interna na equipe Penske. O Emerson Fittipaldi, há 2 voltas atrás, de novo fez a melhor volta da corrida com 20,56. Isso significa que o Emerson tem realmente um carro na mão e até o final dessa corrida nós vamos ter muita emoção e muita disputa. Primeiro carro a entrar no box, a equipe já está preparada. É justamente o Al Unser Jr., mas eu também vejo a equipe do Pole 3 entrando. É o Pole 3 o primeiro, aí vem ele para o pit stop. Para esse trabalho agora é muito importante. A corrida pode estar sendo decidida nessas paradas de boxe. Aí está a equipe Penske no trabalho com a Pole 3. Vejo também os mecânicos do Al Unser Jr. preparados para a entrada do Al Unser Jr. Pessoal do Emerson também pronto. Está aí o Pole 3. Está voltando à pista o canadense Pole 3. Qual foi o tempo, Azenha? 14 segundos, Celso. 14 segundos. Vamos observar agora o trabalho em cima do carro de Al Unser Jr. Está aí o Pole 3 voltando à pista. Com isso, Al Unser é o líder. Mas por pouco tempo, porque ele também já está entrando. Vai entrando Al Unser Jr. Vamos observar o trabalho agora dos mecânicos de Al Unser Jr. Já vão sinalizando a velocidade máxima nos boxes, 80 km. Aí está o trabalho no carro de Al Unser Jr. Você vendo o tempo na tela. 5, 6, 7, 8. Tá rápido, hein? 10, 11, 13,6. Saindo Al Unser Jr. Agora vai ser a vez de Emerson Fittipaldi. O primeiro é o Emerson no momento. Ele não parou. Deve estar entrando na próxima volta. Está aí. Está aí o Emerson agora. A equipe Penske resolveu então cada piloto em uma volta. Vamos observar o tempo que a equipe vai gastar com Emerson Fittipaldi. Já na linha dos boxes. Essa é a comunicação do Emerson com a sua equipe. Está aí o Emerson. Rear tires are done. Go ahead and put it in gear. Just waiting for fuel now. Still nobody in the pits. Okay, go ahead. 14,1. Também foi um bom trabalho no carro do Emerson. Eu estou de olho na pista para ver se o Emerson volta na frente, mas aparentemente ele voltou em terceiro lugar e vocês tiveram aí a comunicação, toda ela, desde ele chegando no pit, o seu chefe dos mecânicos, o Rick Rinneman, informando a ele para parar exatamente na marca, zerar o marcador do tanque de combustível, aguardar um pouquinho porque ia ser um longo abastecimento. Com tudo pronto, deram um ok para ele sair do boxe e esse é o trabalho da nossa equipe da Rede Indy 94. É com você, Azenha. Pois é, a preocupação da equipe é justamente porque o Al Unser Jr. queria acelerar de qualquer jeito fora dos boxes, quando a mangueira ainda estava conectada. Por isso, esse aviso para o Emerson, vai demorar um pouquinho, não se afobe até que tivesse sido completado o tanque, aí ele saiu normal. Tentando ultrapassar o Adrian Fernandes. Dedê falava desse trabalho da Indy 94, a rede da emoção, um trabalho que vai sendo também copiado pela ESPN norte-americana. A ESPN vai, a partir dessa prova, passou a usar a comercialização no mesmo estilo da Indy 94, a marca da emoção, ou seja, picture in picture. Então, você que está vendo a corrida aí no Brasil nunca perdeu um lance da Indy, porque continua vendo a corrida mesmo com os comerciais. E aqui nos Estados Unidos a ESPN passou a utilizar esse modelo também nessa prova. E passou também a colocar no ar essa comunicação dos pilotos com as equipes. Coisa que aqui na Indy 94 você já curtia desde o ano passado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Jacques Villeneuve no seu pit stop. Você viu que ele quase acabou se encontrando com o Adrian Fernandes, estava saindo. Jacques Villeneuve entrando e o Adrian Fernandes saindo. O 3 tem 4 segundos de vantagem para o Al Unser Jr. O Emerson está 8 segundos atrás do Al Unser Jr. O Boesel tem uma volta de desvantagem para o Emerson, mas está parado aí. Está saindo agora do seu pit stop, Raul Boesel. Ele que era o quarto colocado antes de entrar nos boxes. Maurício Gugelmin se mantém em 10º lugar, ainda não parou, não fez o segundo pit stop.
O Emerson vai tentando diminuir a diferença para o Al Unser Jr., tirou 1 segundo nessa volta, vai ter de imprimir um ritmo muito forte, porque estamos a 63 voltas do final da corrida. Pois é, o Emerson voltou para a pista, ele virou essa volta 21,71, Al Unser Jr. 22,70, Paul Tracy 22,94. Então o Emerson voltou bem, o carro está bem na pista. Agora, ele tem que tirar essa distância. A nossa preocupação agora é com o Raul Boesel, se ele conseguiu manter o 4º lugar. O Raul, que já tinha marcado uma volta de 21,57, mantendo o 4º lugar na corrida. Esse é o Willy T. Rips. Bandeira amarela. Adrian Fernandes. Adrian Fernandes, bandeira amarela em todo o circuito. Uma batida forte, forte, forte do Adrian Fernandes. Você vê um pneu sozinho pela pista. Vai fazendo o traçado o pneu do Adrian Fernandes. Uma batida muito forte do mexicano Adrian Fernandes. E o pneu continua. O Adrian parou, o pneu vai completar a volta. Tá aí, agora sim, já vem para o gramado o pneu do Adrian Fernandes. O outro ficou no meio da pista. Vamos observar o replay. Muitos pedaços ali de carro no meio da pista. Isso é uma preocupação para os pilotos, porque pode passar por cima o carro e furar pneu. Against the wall at turn 3. I'm not sure the other car yet. Control, you got, I'm sure you see where safety 4 is. We don't need it. Copy, we see. Essa comunicação dos organizadores, dos fiscais da pista. Informando da batida do Adrian Fernandes na entrada da curva 3, dizendo que não tinha maiores problemas com ele, mas eles vão ter toda a preocupação de tirar o Adrian sem que tenha faça nenhuma injúria nele, ou seja, nenhuma danificação no corpo dele. Eles têm que tirar com todo o cuidado, principalmente com a coluna. Isso é uma atitude normal na Fórmula Indy. Levar o piloto todo imobilizado até o ambulatório para um exame maior. Você vai ver no replay. Ele acabou sendo tocado pelo Jacques Villeneuve. Bateu na proteção do muro do lado direito, depois do lado interno. Ele que brigava pela posição com o Jacques Villeneuve. Foi tocado, bateu uma vez, duas, bateu a terceira e ficou parado. E olha, Theo, ali bate num lugar muito forte, porque eles estão entrando na reta, e como esse circuito é um circuito, aí vocês vão ter a imagem de dentro da câmera do carro do Villeneuve. Olha só, o Villeneuve por dentro, o Adrian já ia colocando por fora, vai sendo espremido, bate no muro, perde uma roda e bate de novo. Bateu muito forte no muro de dentro da pista. Foi tão forte que perdeu o sinal da câmera do carro dele. E ali, como eu estava dizendo, essa é uma pista cuja média horária está em torno de 295 km por hora. A velocidade máxima no fim da reta, onde ele está parado, aí o Adrian fora do carro, com problema, mancando um pouquinho, mas graças a Deus sem maiores problemas com ele. E como eu dizia, no final da reta onde ele está parado, os carros chegam a 340 km por hora. Então no ponto onde ele bateu, já devia estar vindo próximo dos 310 km por hora. Está tudo bem com o Adrian, ele já falou que está tudo bem. Você viu ali ele apenas mancando. E nós temos a informação da frequência de rádio da kart dizendo que o piloto está no Code One. Isso significa que ele está ok, não tem problemas, não precisará talvez nem passar pelo hospital. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Atravessar todo, ali a roda batendo no cimento e levantando fogo. Já perdeu um pneu. Passou o Jacques Villeneuve. Agora você vai ver o toque no capacete. Foi no guarda-reio na realidade, olha só. Aí ele já tocou o carro e o capacete também no guarda-reio. Agora, mesmo assim, aquilo que o Theo chama a atenção, a segurança, porque vocês veem que a cabeça dele, mesmo dentro do cockpit, no impacto desse, a essa velocidade, não mexe muito. Isso porque no Fórmula Indy o piloto está muito protegido dentro do cockpit e também com as proteções laterais, principalmente nos circuitos ovais, que eles usam do lado direito do carro um apoiador do capacete. E é um cockpit também que envolve mais a cabeça do piloto. O piloto fica mais enfiado dentro do cockpit. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Come over to Formula Indy. Obviously, you got a lot of.
Temos agora 145 voltas completadas. Você vê saindo aí o Jacques Villeneuve, ele que tocou no Adrian Fernandes. O Paul Tracy é o primeiro, está 1 segundo e 3 décimos à frente do Al Unser Jr. O Emerson é o terceiro, 4 segundos e meio atrás do Al Unser Jr. O Raul Boès é o quarto, tem 2 voltas de desvantagem com relação ao Emerson e 15 segundos à frente do Stefan Johansson, que é o quinto. O Theo Fabi é o sexto, o Jacques Villeneuve, antes de parar, era o sétimo colocado. O oitavo, o Scott Goodyear. O nono, o Maurício Gugelmin. Vamos ver agora a posição do Jacques Villeneuve na passagem, que o Maurício pode ter ganho mais uma colocação. Agora 146 voltas, faltando 54 para o final. Paul Tracy, Al Unser, Emerson, Raul, Stefan Johansson, Theo Fabi, Jacques Villeneuve. Continua à frente ainda. Scott Goodyear, o oitavo. O nono, Maurício Gugelmin. O Michael Andretti é o décimo. O Marco Greco, o 17º. O Emerson, de uma certa forma, acabou se aproveitando, acabou levando alguma vantagem nessa bandeira amarela, porque ele estava 8 segundos atrás do Al Unser Jr., agora 4 segundos e meio. Pois é, e 2 coisas muito importantes. Entre o Paul Tracy, líder da corrida, e o Al Unser Jr. tem apenas um retardatário. E entre o Al Unser Jr. e o Emerson Fittipaldi, vocês têm a imagem do carro do Adrian Fernandes, com uma batida muito feia, um impacto, mas vocês percebem que a parte central do carro, o cockpit, está intacto, e isso salva a vida do piloto. E entre o Al Unser Jr. e o Emerson Fittipaldi tem apenas 4 retardatários, e o Emerson, com aquela experiência que ele tem, ele provavelmente já deve estar fazendo sinais, chamando a sua equipe, pedindo para que os retardatários saiam rapidamente da frente dele assim que for dada a bandeira verde. E aí nós vamos ter uma corrida 50 voltas do final, muito emocionante. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. 148 voltas, 52 voltas para o final. Christian, você viu o acidente? O que achou desse acidente fortíssimo com o Adrian Fernandes? Bom, eu achei que a hora que o Adrian estava passando por fora do Jacques na curva 2, o Jacques não sabia que ele estava do lado de fora. Evidentemente, quando a curva estava terminando, que ele começou a soltar o carro perto do muro, a roda traseira dele pegou na roda da frente lá do Adrian, e o Adrian entrou direto no muro. Quando ele entrou no muro do lado direito, ele perdeu todo o steering do carro, daí ele já foi para o outro lado da pista, e a partir daquele momento ele só tinha que esperar o carro parar e esperar que nada de grave poderia ter com ele. Só que, graças a Deus, ele saiu do carro e está tudo bem, mas foi um negócio bem impressionante. Daí o Michael Andretti, ele que é o 10º colocado, está atrás do Maurício Gugelmin, está 4 segundos atrás do Maurício Gugelmin. E o pessoal continua limpando a pista. Você vê aquele tipo cimento branco sendo colocado. É para óleo e algum líquido que tenha saído do carro do Adrian Fernandes não ficar aquele local da pista escorregadio. Faltando agora 51 voltas para o final. Paul Tracy primeiro, Al Unser Jr. segundo, Emerson o terceiro. Al Unser, que já é o campeão antecipado, segundo título dele na Fórmula Indy, o 9º título da equipe Penske. A equipe Penske tem 113 pole positions, 89 vitórias, venceu 21 500 milhas, incluindo Indianápolis, 11 poles em Indianápolis e 10 vitórias apenas em Indianápolis. É realmente uma super equipe, a equipe Penske, que no ano que vem vai ter apenas o Emerson Fittipaldi e o Al Unser Jr. Estamos agora a 50 voltas do final, e com isso, tendo só Emerson e Al Unser Jr., as chances do Emerson realmente aumentam, porque agora todo o trabalho vai ser dedicado a apenas 2 pilotos, não a 3, como foi neste ano. E o Azenha ontem bateu um papo com o Al Unser Jr., e o Al Unser já colocou o Emerson como um dos grandes favoritos. Não foi isso, Azenha? Justamente, seu José, Al Unser Jr. colocando o Emerson como um dos favoritos, demonstrando também uma certa preocupação com o Michael Andretti. Na lista de pilotos que ele fez, além do Emerson, que obviamente ele colocaria, porque os dois afinal disputaram o título desse ano, ele mencionou em primeiro lugar o Michael Andretti, dizendo, olha, o Michael, o ano que vem, vai ser um competidor muito forte, ele não é de levar desaforo para casa, portanto teremos uma temporada muito competitiva. Aliás, Theo, ele observou o seguinte sobre a Fórmula Indy:
dando uma garantia de que será uma categoria muito competitiva, talvez mais do que 94, porque a lista do Al Unser Jr. tem 10 pilotos. Ele falou, olha, tem uns 10 pilotos aqui em condições de ganhar a corrida no ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. Michael Andretti, Raul Boesel em um esquema melhor, Emerson, Al Unser Jr., Robbie Gordon, Adrian Fernandes, Jacques Villeneuve. Sem dúvida teremos um grande campeonato em 95. Pois é, eu completo ainda com Bob Rahal, com motor Mercedes. É o que eu dizia ontem, a gente pode ter uma combinação, porque o motor Penske, ou melhor, o motor Mercedes na equipe Penske pode ser uma grande combinação, mas o que poderá ser um motor Penske num carro Lola como o carro de Bob Rahal? Um piloto que anda muito bem. Então o ano que vem o campeonato vai ser extremamente competitivo, mas agora nós estamos a 49 voltas do final da corrida e tem muita coisa acontecendo ainda. O vice-campeonato ainda está em jogo. O Emerson Fittipaldi precisa 6 pontos para conseguir o vice-campeonato e tem basicamente 3 pilotos lutando por isso: o Emerson, Michael e Paul Tracy. Para o terceiro lugar em diante nós temos 5 pilotos brigando por essa posição. O Raul Boesel ainda pode terminar, ele que está em 8º no campeonato, ele pode terminar em 6º lugar, e o Maurício Gugelmin, que é o 16º nessas 2 corridas finais, ainda poderá terminar entre os 10 primeiros colocados. E isso representa no posicionamento do campeonato prêmio em dinheiro muito significativo. Então os pilotos realmente estão na pista lutando pelas classificações do campeonato. E o Maurício, para o ano que vem, ainda não tem sua situação definida. E vamos saber do Maurício Gugelmin se ele ainda tem dificuldade em um circuito oval, já que é a sua primeira temporada completa na Fórmula Indy. De equipe, um piloto super experiente em circuito oval, principalmente aqui em Nazaré. Ele mora aqui em Nazaré e é o primeiro piloto da equipe Chip Ganassi. Está aí o Michael Andretti. Paul Tracy primeiro, Al Unser Jr. segundo, Emerson terceiro. Estamos a 47 voltas do final da corrida. Eu lembro a você que o encerramento do campeonato vai acontecer no dia 9, mais um desafio em circuito misto, o Grande Prêmio de Laguna Seca, fechando o ano na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. De Luiz Carlos Largo. Estamos ainda com a bandeira amarela. Faltando agora 46 voltas para o final. Emerson na relargada. Vai tentar se aproximar desse aí que é o Paul Tracy. Você vê a sinalização. A pista ainda sendo limpa. Passando Al Unser Jr. Passando também Emerson Fittipaldi. Está aí o Emerson passando. Raul Boesel, que é o 4º colocado. Raul, que largou em 6º, é o 4º colocado. Faz uma boa prova, Raul Boesel. E o Roger Penske acaba de entrar na frequência de rádio dos 3 pilotos da sua equipe para dizer o seguinte: vocês não têm nenhum problema de combustível, podem trabalhar com a pressão máxima de turbo e boa sorte a vocês 3. Aliás, a equipe Penske esse ano por 4 vezes marcou 1, 2, 3 no campeonato, ou seja, fez primeiro, segundo e terceiro lugares numa corrida, que foram as corridas de Milwaukee, Portland, Mid-Ohio e New Hampshire. E hoje aqui poderá acontecer a 5ª vez isso, o que é um recorde total na Fórmula Indy. E o Azeia continua acompanhando a situação do Adrian Fernandes. Então, José, o Adrian não vai sair aqui do ônibus do Hospital da Caixa até o final da corrida, vai ficar descansando, segundo a assessoria dele, fez o exame, tem hematomas muito fortes em toda a perna esquerda, principalmente na região do tornozelo. Segundo a assessora dele, está feio, mas não é nada grave não. Ele vai ficar descansando, depois talvez, dependendo da observação, possa até ser levado para um hospital para fazer uma radiografia, mas aparentemente não há fratura. Ele não reclama de dores fortes que justificariam então um exame mais aprofundado. Ele vai ficar descansando um pouquinho, que deve estar assustado, né, Théo? Não tenho dúvida, foi uma batida realmente muito forte. E aqui em Nazaré, você pode observar nessas 156 voltas que os retardatários são complicados aqui. Toda volta tem um caminhão de retardatário. E o Marco Greg, que está numa estrutura fraca, a Arciero Simon, geralmente é um retardatário. Ele está muito aborrecido, procura uma equipe melhor para o ano que vem conversando com muita gente. Então vamos saber do Marco Grego como é essa situação, a situação de ser um retardatário, principalmente num circuito como este de Nazaré.
É o que eu disse, você tem que andar sempre olhando pelo retrovisor, tentar não atrapalhar, porque quando você olha no retrovisor muitas vezes parece que a distância é muito grande. Quando você menos percebe, eles já estão te ultrapassando por dentro ou por fora. Você tem que manter uma linha, então fica mais difícil para você conseguir um bom tempo durante a prova. Está aí o Marco Greco, ele que vai ocupando a 17ª posição. Agora já estão fora da corrida o Adrian Fernandes, o Mansell, o Rob Gordon, o Ed Stiver, o Mário Andretti e o Ari Wendai. Faltando agora 43 voltas para o final. Estamos na reta final das 200 milhas de Detroit. De Nazaré, apaga Detroit. Detroit daqui a pouquinho. Paul Tracy o primeiro, Al Unser Jr. o segundo, Emerson Fittipaldi terceiro, o quarto Raul Boesel, o quinto Stefano Hansson, o sexto Theo Fabi. Esse é o Michael Andretti, é o 10º colocado, ele que está atrás do Maurício Gugelmin. Daqui a pouquinho vamos ter bandeira verde. Aproveitar essa bandeira amarela e dizer para você, ele aproveita para brincar um pouquinho com o Roger Penske. Ele pergunta para o Roger Penske o que aconteceu com o motor do carro dele de ontem para hoje, que ele tinha largado em 18º lugar e de repente ele está aqui na frente disputando a ponta da corrida. O Roger Penske respondeu para ele e falou: por diabos, o que você acha que nós estamos fazendo aqui nessa equipe? Nós estamos tentando fazer o melhor para vocês três poderem ganhar todas as corridas. A diferença do Emerson para o Unser Jr. está na casa de 4 segundos. Do Al Unser para o Paul Tracy na casa de 1 segundo. Vamos saber agora. Vamos ter a relargada. Daqui a pouquinho a gente vai saber do Raul Boesel sobre a falta de teste, a importância que faz um circuito como esse. Vamos ter a relargada, vamos ter a bandeira verde. Para as últimas 41 voltas. Velocidade já vai aumentando. Quando o Paul Tracy passar, vão faltar apenas 40 voltas para o final. Aí está a bandeira verde. Passa Paul Tracy. Raul Boesel, que é o quarto colocado, está atrás do Paul Tracy, mas é retardatário. Tem 2 voltas de desvantagem. Esse é o Unser Jr. Está apenas 1 segundo e 8 do Paul Tracy. O Emerson tentando se aproximar. 2 segundos só do Unser Jr. Vem para a briga também Emerson Fittipaldi. Completando agora a volta de número 161. Faltando 39 para o final. Vamos ver a diferença do Emerson para o Unser Jr. Do Paul Tracy para o Unser, 3 segundos. Do Emerson, 2 segundos só para o Unser Jr. Vai que vai para cima Emerson Fittipaldi. O Emerson em apenas uma volta ultrapassou os 4 retardatários que tinha entre ele e o Paul Tracy. Agora uma briga entre ele e o Al Unser, e agora uma briga dele direta para cima do Al Unser Jr. O Raul Boesel é o quarto colocado, está 10 segundos à frente do Stefano Hansson. O Maurício Gugelmin está 2 segundos à frente do Michael Andretti. E 2 segundos atrás do Scott Goodyear. Gugelmin, que é o 9º colocado. Marco Greco é o 17º. O Raul vai abrindo com relação ao Stefano Hansson. Nessa volta, 3 segundos abriu o Raul Boesel. E o Paul Tracy também vai abrindo com relação ao Unser Jr. 4 segundos. E o Emerson é que vai chegando no Unser Jr. Agora só 1 segundo e meio. 2 voltas seguidas do Emerson, uma 20.88, outra 20.92. E o Unser Jr. fez 21.80 e 21.46. O Emerson vem chegando rapidinho no Unser Jr. Mais uma vez, Emerson foi mais rápido que o Unser Jr. Caiu a diferença para 1:3. 1:3. Faltando 36 voltas para o final. Primeiro Paul Tracy, segundo Al Unser Jr., terceiro Emerson, quarto Raul Boesel, quinto Stefano Hansson. Maurício Gugelmin é o 9º. Sendo muito assediado pelo Michael Andretti. Vamos observar a próxima passagem do Paul Tracy, do Emerson, também do Al Unser Jr. Já vão encontrando agora retardatários. Esse é o Unser Jr. O Emerson passa agora, completa mais uma volta. A diferença se mantém em 1:2, 1:3. O Al Unser que se aproximou do Paul Tracy, 2 segundos e meio. A diferença agora do Emerson para o Al Unser Jr. cai para 6 décimos. Vai se aproximando rapidamente Emerson Fittipaldi de Al Unser Jr. Essa é a menor diferença entre o Emerson e o Al Unser Jr., enquanto os dois estão nessas posições. Segundo para o Unser, terceiro para Emerson.
3 segundos do Paul Tracy para o Al-Unser. Aumentou um pouquinho do Al-Unser para o Emerson. 1,5 segundos. Aí está o Michael Andretti, que já passou o Maurício Gugelmin. É o nono colocado, Maurício 10º. Greco se mantém em 17º. Christian Fittipaldi, está na hora realmente do seu tio, do Emerson, atacar o Al-Unser Júnior como você previa no início da prova? Ah, eu acho que tem que ser agora, principalmente porque faltam umas 30 voltas mais ou menos. Os 3 carros estão bem próximos. O Tracy está na frente, está atrás de uma fila de no mínimo uns 4, 5 carros. E se não for agora, acho que não vai ser nunca mais. Então, as últimas 30 voltas com certeza vão ser bem emocionantes. De qualquer forma, o Emerson vem fazendo as voltas mais rápidas e agora ele acaba de colar no Al-Unser Júnior, que tem pela frente 8 retardatários. Aí você acompanhando a telemetria do carro do Michael Andretti. Rotações por minuto do lado esquerdo do vídeo, milhas por hora do lado direito e a pressão do tubo. Você vê na horizontal, lá em cima, esse traço roxo é a pressão do tubo. No oval é praticamente toda a pressão que o piloto pode dar, ou seja, 45%. Só quando pega o retardatário ou então na curva 3. Como o Michael está pegando o retardatário e não está com esse carro na mão, por isso ele não dá toda a pressão. Michael, que é o nono colocado, está atrás do Scott Goodyear, à frente do Maurício Gugelmin. Você observa que no oval não tem troca de marchas. Como ele utiliza um carro Reina Ford, são 5 marchas. Então é a 5ª marcha o tempo inteiro. O Emerson, como o Dede já disse, ele utiliza também uma 6ª marcha. É o motor Ilmo. Olha o Emerson para cima do Al-Unser Júnior. Praticamente não há diferença. Quer porque quer a 2ª posição, Emerson Fittipaldi. E tem de passar logo para tentar se aproximar do Paul Tracy. Que o Paul Tracy já abriu 5 segundos do Al-Unser Júnior. É a briga interna na Penske. O campeão com o possível vice-campeão da temporada 95. Al-Unser Júnior já deixa para trás Raul Boesel. Coloca mais uma volta em Raul Boesel. Raul, que é o 4º colocado. O Emerson vai colocar essa volta agora. Tentou colocar por fora. O Raul fazia a tangência. Com isso escapa um pouquinho o Al-Unser Júnior. Mas daqui a pouquinho vai pegar o Jacques Villeneuve e também o Michael Andretti. É mais uma chance para o Emerson se aproximar. Aí, ó, já se aproximou. Michael por dentro, Al-Unser por fora. Já se livrou do Michael Andretti ao Al-Unser Júnior. Vai ter o Jacques Villeneuve agora à sua frente. O Emerson vai ter de passar o Michael Andretti. Já passa. Vai que vai para cima de Al-Unser Júnior. Quer detonar a 2ª posição de Little Al. Faltando agora 26 voltas para o final. Olha o Emerson. Vai tentar se aproximar, vai tentar se aproveitar do tráfego. Já se aproxima rapidamente do Al-Unser Júnior. Tentou colocar por dentro. Al-Unser tem mais retardatários à sua frente. É o Jacques Villeneuve, que ele ainda não passou. Tem diferença na casa de 2 décimos apenas. 25 voltas para o final. Jacques Villeneuve. Por dentro, Alessandro Zampedri. O Raul vem na balada. Vai abrindo o Stefano Johansson. Já tem 13 segundos de vantagem para o Stefano Johansson. O Emerson, quando fez a ultrapassagem sobre o Michael Andretti, isso demonstrar a vontade que o Emerson está, ele ultrapassou por fora na ponta do triângulo, em frente ao box, um lugar praticamente impossível de se ultrapassar. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Duas voltas para o final das 200 milhas de Nazaré. Emerson vai lutando para ser o 2º colocado. Uma briga interna na Penske. Emerson e Al-Unser Júnior. Enquanto isso, o Paul Tracy vai voando. Já está 10 segundos à frente do Al-Unser Júnior. A diferença do Emerson, do Al-Unser Júnior para o Emerson, está na casa de 6 décimos. O Al-Unser passou agora o Marco Greco. Marco Greco é o 17º colocado. Raul Boesel, o 4º. Maurício Gugelmin, o 10º. Está à frente do Mike Groff, Maurício Gugelmin, e atrás do Michael Andretti. Lembrando a você que o encerramento do Campeonato 94 da Fórmula Indy acontece no dia 9, o Grande Prêmio de Laguna Seca, mais um desafio em circuito misto. E a abertura da temporada do ano que vem, no dia 5 de março, o Grande Prêmio de Miami, mais uma prova em circuito de rua. 19 voltas para o final. Paul Tracy o primeiro, Al-Unser Júnior segundo, Emerson terceiro, Raul Boesel o 4º, o 5º Stefano Johansson, o 6º Del Fabbri, o 7º Jacques Villeneuve, o 8º Scott Goodyear.
você observa que só os 3 carros da pista estão na mesma volta. O Raul Boesel já tem 3 voltas de desvantagem com relação ao Paul Tracy. E o Raul Boesel tem uma volta de vantagem em cima do Stefan Johansson e ele está virando 21,77 e o Stefan Johansson 22,06. Com isso o Raul praticamente vai garantir nesse brilhante 4º lugar. Raul que largou na 6ª posição, pontos importantes, porque ele é o atual no 8º colocado no campeonato. Está com 62 pontos, 12 pontos atrás do Jacques Villeneuve. E 21 pontos atrás do Nigel Mansell. Só que o Nigel Mansell está fora da prova. Ele vai lutar até mesmo pela 6ª posição em Laguna Seca. Isso pela 6ª posição no campeonato. O Al Unser agora está 5 segundos atrás do Paul Tracy e 1 segundo à frente do Emerson. Pelo que deu para sentir naquela aproximação do Emerson, ele está com um carro melhor do que o Al Unser Jr. no tráfego. Aí está o Theo Fabi, 6º colocado. Ele que está atrás do Stefan Johansson. Theo Fabi que vai mudar de equipe no ano que vem. Ele vai para a Nova King, que é a equipe do Scott Goodyear, só que foi comprada pelo Forsyth, da Forsyth Green. Então o Theo Fabi vai ser o único piloto, pelo menos por enquanto, da King no ano que vem. Uma nova King que ainda não tem o nome, pode permanecer King ou então mudar de nome. Essa vaga dele na HAL está aberta. O Emerson Fittipaldi pegou muito tráfego agora, fez 2 voltas, uma na casa de 25,2, a outra em 24,2. Com isso, o Al Unser Jr. deu uma disparada na frente dele, aí vocês têm o Emerson ultrapassando os retardatários para tentar diminuir essa distância do Al Unser Jr., mas agora abriu muito para o final da corrida. Ele vai fazer uma corrida realmente fantástica nesse final para tentar essa diferença. E quem mais prejudicou o Emerson foi justamente Stefan Johansson. Olha, o Emerson com os retardatários, como disse o Dedê, com o Stefan Johansson, ele perdeu cerca de 4 segundos. Por isso, o Paul Tracy tem 7 segundos de vantagem para o Al Unser Jr., o Al Unser Jr. tem 6 segundos de vantagem para o Emerson. O Raul continua tranquilo na 4ª posição. Tem 22 segundos de vantagem para o Stefan Johansson, o que representa uma volta nesse circuito aqui de Nazaré. Aproveitando também para você que está curtindo a emoção pura da Fórmula Indy e aniversariando hoje, um grande abraço para você no Brasil que está fazendo aniversário hoje e curtindo a emoção pura da Fórmula Indy. Faltando 10 voltas para o final da corrida, o Paul Tracy vem mantendo um ritmo de 22,2. Ele não tem retardatários à sua frente agora. O Al Unser Jr., que vem em segundo, também tem praticamente pista livre. E o Emerson Fittipaldi ainda vem lutando para se livrar dos retardatários. Ele tem 4 carros na sua frente, que é Dominique Dovison, Bobby Rahal e Maurício Gugelmin. Bom, já que a gente falou que o Emerson perdeu muito tempo com os retardatários, vamos saber do Raul Boesel como é que é nessa pista com subida, descida, um trioval, os retardatários, no que eles atrapalham o piloto. Sem dúvida, é um dos ovais mais difíceis, um dos ovais que, como qualquer outra posição de largada, é super importante. E basicamente você tem que ter um carro que seja extremamente estável, principalmente em tráfego, porque aqui você está em tráfego o tempo todo. Quer dizer, é uma avenida paulista, 6 horas da tarde, você andando a 300 km por hora, né? Quer dizer, a interpretação é mais ou menos essa. Então você tem que estar muito atento, você tem que acertar o carro durante os treinos, principalmente para andar em tráfego. Esse acho que é o key da chave da questão para você ganhar a corrida. Estamos a apenas 7 voltas do final da corrida, praticamente 6 voltas. Paul Tracy o primeiro, Al Unser Jr. o segundo, Emerson terceiro, Raul Boesel o quarto. O Emerson com essa posição vai garantindo o vice-campeonato em 1994. Vai ser vice-campeão pela 2ª vez consecutiva, porque também foi essa a posição dele no ano passado. Aí está, se a corrida terminasse agora, Al Unser Jr. seria o primeiro, o Emerson o segundo, o Paul Tracy o terceiro no campeonato, o Mansell permaneceria em 6º lugar. Só que o Raul Boesel, dependendo da colocação do Jacques Villeneuve, ele fica em 8º, mais próximo do Jacques Villeneuve e do próprio Nigel Mansell. Vai brigar pelo 6º lugar no campeonato em Laguna Seca.
E o Tracy ultrapassando o Michael Andretti, porque o Michael Andretti, nesse momento, a corrida não acabou ainda, é o terceiro colocado no campeonato. Então a Penske ficaria com seu trio nas 3 primeiras posições do campeonato, com excelentes condições de colocar os 3 pilotos no final do campeonato, nas 3 primeiras posições. Esse realmente é o objetivo agora do Roger Penske, terminar o ano com a Wanster Jr. em primeiro, Emerson em segundo. Isso já está garantido. E agora levar o Paul Tracy para a terceira colocação. Temos 4 voltas para o final das 200 milhas de Nazaré. Paul Tracy vai acelerando para vencer aqui em Nazaré. Nessas 4 voltas finais, o Paul Tracy tem uma série de retardatários à sua frente, mas os 6 segundos que ele mantém de vantagem para o Al Unser Jr., dificilmente ele perde. O Emerson vem tentando recuperar, ele fez essa volta 21.04 e o Al Unser Jr. que pegou os retardatários 23.14, mas a diferença ainda são 5 segundos e com isso a diferença está ficando difícil dele tirar. E aí, terminando a corrida nessas posições, o Penske praticamente garante primeiro, segundo e terceiro lugares no campeonato. Aí está Paul Tracy acelerando para a sua 7ª vitória na Fórmula Indy. Já pintando a bandeira branca. Última volta para Paul Tracy. Última volta para o canadense Paul Tracy. Emerson vai ser o terceiro. Vai garantir o vice-campeonato. Paul Tracy vai vencer pela 2ª vez neste ano. A 7ª vitória dele na Fórmula Indy. Canadense Paul Tracy que está com um pé na equipe Benetton na Fórmula 1. Vai acelerando para vencer em Nazaré. Não perde mais Paul Tracy. Vitória de Paul Tracy em Nazaré. Mais uma vitória da equipe Penske. Vem a Wanster Jr. para ser o segundo. A Wanster Jr. é o segundo colocado. Emerson o terceiro. É o vice-campeão. Confirma o vice-campeonato. Raul Boesel faz uma bela prova. É o 4º colocado. Termina em 5º Stefan Johansson. Del Fabi é o 6º. Você vê a comemoração do Paul Tracy, vencedor das 200 milhas de Nazaré. Jacques Villeneuve, o 7º, o 8º Scott Goodyear, o 9º Michael Andretti, Maurício Gugelmin é o 10º. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Nazaré. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. O Raul Boesel, o 5º Stefan Johansson, o 6º Del Fabi, o 7º Jacques Villeneuve, 8º Scott Goodyear, 9º Michael Andretti, 10º Maurício Gugelmin, 11º Mike Croft, o 12º Max Smith. O Marco Greco terminou em 17º. Vamos agora com Luiz Carlos Azenha, lá embaixo conversando com Raul Boesel. Raul, boa posição, sua 4ª, não foi uma boa corrida para você? Sem dúvida, tirando os 3 Penske, a gente deu uma volta no resto do field, quer dizer, em todos os outros pilotos. Isso quer dizer que mostrou que a gente não consegue brigar com o Penske, mas fora o Penske, a gente era a equipe mais rápida, o piloto mais rápido, o carro mais rápido, quer dizer, isso de uma maneira confortante, mas sem dúvida a Lola precisa dar um pulo grande para a gente conseguir brigar com o Penske. Obrigado, Raul. Vamos tentar falar aqui direto com o Emerson. Emerson, os retardatários, está recebendo os cumprimentos do pessoal. Emerson, os retardatários acabaram se atrapalhando no final, não? Não, 2 vezes na metade, foi infelizmente atrás de Stefan Johansson. Eu tentei passar ele 2 vezes, foi quando eu perdi ali uma grande distância para o a primeira vez, depois recuperei. E na última vez também, eu tinha um grupo de carros, ele me atrapalhou, fiquei preso e o Al Júnior foi por fora, passou todo mundo. De qualquer forma, vice-campeonato garantido, 2 na trave, Emerson. O ano que vem entra, né, a bola? Eu estou muito satisfeito, o carro estava voando, estava muito bom. Atrás de tráfego eu saí um pouquinho de frente, mas mesmo assim o carro estava muito bom. Obrigado, Emerson. É com você, Theo. Olha, a Penske conseguiu 5 vezes neste ano colocar seus 3 pilotos nas 3 primeiras posições. Primeiro, segundo e terceiro. Aí você tem o Paul Tracy dando entrevista para a televisão norte-americana. E neste ano, ele venceu, a equipe Penske venceu todas as provas de oval de 1 milha. Christian Fittipaldi, como é que você viu essa vitória do Paul Tracy, esse arraso da equipe Penske, a terceira posição do seu tio Emerson, garantindo o vice-campeonato? Bom, com certeza os 3 Penskes hoje estavam bem melhores do que todos os outros carros. Os 3 pilotos andaram muito bem, não fizeram nenhum erro. O Paul andou num ritmo muito forte desde a primeira volta da corrida. Ele soube negociar todo o tráfego muito bem, então eu acho que nesse aspecto ele levou uma pequena vantagem. Apesar que a volta mais rápida da prova foi do tio, como eu havia dito antes, o carro dele estava muito bom hoje de manhã, ele estava bem contente, mas como a gente pôde ouvir um pouquinho antes, aparentemente parece que ele perdeu muito tempo no tráfego. Bom, Christian, boa sorte para você. Foi um prazer mais uma vez ter você aqui.
Eu espero realmente que você escolha o melhor caminho no ano que vem, o caminho que você tenha mais prazer e tenha mais sucesso, sendo lá na Fórmula 1 ou, de repente, até mesmo aqui na Fórmula Indy. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui de Nazaré com a classificação do campeonato, comentário de Dede Gomes e as últimas informações da 15ª e penúltima etapa da Fórmula Indy. Fórmula Indy 94. O Fittipaldi dando entrevista para a televisão norte-americana, ele que foi o terceiro colocado hoje aqui. Dede Gomes, como é que ficou a situação do campeonato? Como é que você viu essa belíssima prova da equipe Penske, mais uma vez detonando aqui na Fórmula Indy com seus 3 pilotos nas 3 primeiras posições? Pois é, mais um show da equipe Penske, andaram muito bem, o Paul Tracy imprimiu um ritmo fortíssimo, o Emerson vinha mantendo o segundo lugar, ele foi um pouquinho atrapalhado por retardatários, primeiro quando ele foi ultrapassado a primeira vez pelo Al Unser Jr., quase ele sai fora da corrida, e no fim quando ele tentava a recuperação e não conseguiu. Mas realmente o trabalho da Penske foi muito bom. E os carros realmente têm uma competitividade, os carros têm uma estrutura muito boa da equipe. Agora, foi muito interessante a entrevista que a gente acabou de escutar do Raul Boesel na televisão americana, quando o repórter dava os parabéns ao Raul, dizendo que ele foi o primeiro da classe, o primeiro da categoria, porque os Penske's estariam fora da categoria, e essa brincadeira já tinha sido feita esse ano com o Robbie Gordon. Bom, vamos aproveitar e chamar o Azen que está com o Paul Tracy. Paul, congratulations for your win. Talk a little bit for us to us about next year, Paul. What will you do next year? Well, I really don't know what my situation is as of yet. I still haven't got a decision from Roger Penske. I'd like to stay there if I can, but you know, maybe this will help, maybe it won't. But you know, we got a lot of options in the pit lane, and you know, even overseas in Formula One to work. Will you test the Benetton car? Well, I'm not sure yet. We're still working things out, get a decision from Roger, but I'd like to give it a try if I could. Thank you very much. Congratulations. Ele disse o seguinte, Theo, sobre a Benetton, eu fiz a pergunta, ele falou, tudo depende do Roger Penske. Eu estou esperando uma resposta do Roger Penske